Minha esposa me traiu. Contei para a esposa dele. Ela destruiu meu ex melhor que eu. Eu odeio pessoas infiéis. Sempre odiei. Desde que fui traído pela minha namorada do ensino médio, tenho um grande ressentimento por pessoas que traem. Fui traído pela minha segunda namorada na época da faculdade também. Isso não ajudou em nada, especialmente quando as pessoas tentavam dizer que a garota do ensino médio traiu porque éramos jovens e imaturos. Às vezes, agimos como se adolescentes mais velhos e jovens adultos não soubessem a diferença entre certo e errado, e isso me irrita profundamente. Quando comecei a namorar minha esposa, eu estava hipervigilante. Certifiquei-me de que ela não era amiga de ninguém que parecia viver um estilo de vida questionável. Também escolhi alguém que não gostava muito de ir a festas ou beber álcool como forma de diversão. Achei que isso seria suficiente para não ter que me preocupar com ela me traindo. Por muito tempo, foi assim. Ela genuinamente parecia ser uma boa mulher para mim. Eu, 36 anos, sou casado com Daniele, 34 anos, há 9 anos. Percorremos um longo caminho juntos. Eu realmente pensei que, depois de estar casado com ela por quase uma década e em um relacionamento com ela por ainda mais tempo, eu conhecia o tipo de pessoa que ela era. Acho que percebi que você nunca pode realmente conhecer alguém 100%, mesmo que você pense que essa pessoa é o amor da sua vida. Daniele estava me traindo e isso me destruiu completamente. Não sei se ela teve apenas um parceiro de caso ao longo dos anos ou se houve vários, mas presumo que seja o último, porque não quero acreditar que ela simplesmente acordou um dia, 9 anos depois, e decidiu que era quando queria começar a me trair. Deve ter acontecido antes, talvez com outra pessoa. Descobri que ela estava me traindo porque ela contou uma mentira muito boba. Ela me disse que ia visitar a tia e o tio dela em outro estado. Eu queria ir junto, mas estava acontecendo durante uma semana em que eu estava extremamente ocupado, então não era algo que eu pudesse fazer. Olhando para trás, ela pode ter feito isso intencionalmente, mas não há como eu ter certeza disso. Achei que estava tudo bem até ligar para ela no meio do dia, o que não é algo que costumo fazer. Ela inicialmente não atendeu, mas quando liguei uma segunda vez, ela atendeu. Onde ela estava era muito barulhento. Quando perguntei o que ela estava fazendo, ela me disse que tinha ido ao Six Flags com a tia e o tio dela. Agora, para muitas pessoas, isso pode não ter sido um sinal de alerta, mas para mim, foi um muito grande. A tia e o tio dela estão no final dos 60 anos. Eles ainda são pessoas relativamente ativas, mas não fazia absolutamente nenhum sentido para mim que o Six Flags fosse o tipo de lugar que eles iriam juntos. Perguntei se eu poderia dizer oi para eles, mas ela gaguejou e disse que eles tinham ido comprar alguns lanches, mas ela os avisaria que eu queria dizer oi para eles. Eu disse que estava tudo bem. Uma vez que a ligação terminou, simplesmente não me senti bem. Ela me enviou fotos que havia tirado no parque quase imediatamente após a ligação, mas a tia e o tio dela não estavam em lugar nenhum, e isso só aumentou minha preocupação. Talvez fosse puramente uma sensação visceral, mas comecei a sentir que ela estava escondendo algo de mim. E como alguém que foi marcado por parceiros infiéis, foi imediatamente para onde minha mente foi. Eu sabia que quando ela voltasse, teria que descobrir a verdade. Não estava ansioso por isso porque as outras vezes na minha vida em que fui levado a fazer isso, sempre encontrei exatamente o que estava procurando. Tinha um forte pressentimento de que era isso que ia acontecer neste caso e não estava ansioso por isso. Quando ela voltou da viagem, ela me trouxe algumas lembrancinhas. Ela até disse que a tia e o tio dela desejavam que eu tivesse podido ir junto. Eu disse que ia ligar para eles naquele momento e ela disse que eles provavelmente estavam dormindo ou algo assim. Quando liguei, a tia dela atendeu o telefone e consegui ter uma longa conversa com ela. Quando mencionei que Daniele tinha estado lá, não houve sinais de alerta. Eles corroboraram o que ela disse dizendo que desejavam que eu tivesse ido junto visitá-los. Percebi que Daniele estava tentando agir como se não estivesse ouvindo atentamente enquanto eu estava na ligação, mas sei que ela estava porque no momento em que desliguei, ela pareceu aliviada. Novamente, achei que era muita paranoia das minhas experiências passadas, mas presumi que era possível que ela os tivesse visitado para tornar sua história de cobertura válida, mas ela tinha feito outras coisas. Eu deveria ter mencionado Six Flags durante a ligação, já que isso teria confirmado ou negado minha maior suspeita, mas não me ocorreu. Foi minha culpa. Eu disse a mim mesmo que ia ligar para a tia e o tio dela novamente em alguma data posterior e perguntar sobre o Six Flags, ou teria que mergulhar no telefone dela. Perguntar aos parentes dela seria muito mais fácil para mim, mas eu obteria muito mais informações se encontrasse algo no telefone dela. Então, esse foi o movimento que escolhi fazer primeiro. Se eu verificasse e não encontrasse nada, poderia perguntar aos parentes dela sobre o Six Flags. Se eles dissessem que nunca foram com ela, eu teria confirmação de que ela estava escondendo algo, mesmo que não conseguisse encontrá-lo no telefone. Apesar de ser tão paranoico quando se trata de infidelidade, quase nunca verifiquei o telefone de Daniele. Só consigo pensar em 2 outras vezes em 9 anos de casamento em que escolhi fazer uma
investigação profunda em suas mensagens. Houve casos como este em que achei que ela poderia estar escondendo algo, e ambas as vezes não encontrei nada. Me senti muito mal depois disso, e sabia que me sentiria mal depois disso também, se não confirmasse o que achava que estava acontecendo. Desta vez foi muito diferente. No entanto, passei pelas mensagens dela em vários aplicativos de redes sociais e achei que não encontraria nada, mas quando fui às mensagens dela no Instagram, que é um aplicativo que não uso de jeito nenhum, encontrei as mensagens dela com um cara chamado Maxwell. A maior parte da conversa eram eles enviando vídeos um para o outro, mas entre eles, eu podia ver mensagens de flerte incluindo: sinto sua falta e mal posso esperar para te ver novamente. Alguns dos vídeos que estavam sendo enviados eram do tipo inadequado também, explicitamente de natureza íntima. Quanto mais eu subia, mais eu via que apenas solidificava o fato de que não era apenas flerte nas redes sociais. Em algum momento, eles tinham se envolvido intimamente, e isso estava claro. Na verdade, tinha certeza de que era um caso propriamente dito. O que tornou ainda pior foi quando decidi verificar o perfil do cara, e vi que ele era casado com 2 filhos. Se ela estava se envolvendo com um homem casado, tinha certeza de que ele sabia que ela era casada também. Eram 2 pessoas traindo as pessoas que deveriam amar mais. E acho que essa parte foi o que me deixou completamente transtornado. Se você está achando essa história absurda, imagine como ele se sentiu. Deixe seu like se você também odeia pessoas infiéis. Nos comentários, o que você faria nessa situação? Continue assistindo porque a vingança está só começando. Passei pelas mensagens dela e documentei o máximo de mensagens relevantes que pude. Na verdade, tive que abrir uma conta no Instagram para poder stalkear o perfil dele do meu próprio telefone. Queria descobrir quem era a esposa dele para poder avisá-la que o marido estava traindo. Ela merecia saber. Já rascunhei a mensagem que vou enviar quando conseguir descobrir o nome dela. Devo conseguir obter uma conta de mídia social ou um endereço de e-mail facilmente depois disso. Se não conseguir, verei se um investigador particular pode fazer o trabalho pesado para mim. Também vou me encontrar com um advogado de divórcio. Quero poder ter os papéis prontos para que no momento em que eu decidir confrontar Danielle, ela possa ser notificada no mesmo dia ou no dia seguinte, no mais tardar. Eu odeio pessoas infiéis e não vou ter pena dela ou do parceiro de caso dela. Assim que descobrir quem é a esposa do parceiro de caso dela, enviarei uma mensagem a ela e voltarei para dar uma atualização sobre tudo isso. Atualização 1. Atualização 1. Descobri que minha esposa Danielle estava me traindo e fiz uma postagem sobre isso há algum tempo. Estou de volta com uma atualização sobre isso agora. A primeira coisa que tenho que mencionar é que levou algum tempo, mas eventualmente consegui localizar a esposa de Maxwell, o parceiro de caso da minha esposa. Não sou muito bom em jogar detetive nas redes sociais, mas desta vez, consegui usar todas as minhas habilidades e encontrá-la. A melhor parte foi que economizei o dinheiro que estava perto de pagar por um investigador particular. Para fins desta postagem, direi que o nome dela é Hannah. Pelo que pude perceber, pelo que ela colocava online, ela parecia ser uma boa pessoa e eu sabia que ela não merecia ter um marido infiel. Segui ela no Instagram e então enviei uma mensagem. O problema é que a conta que eu estava usando estava praticamente em branco, então percebi que havia uma chance de ela não responder, mas felizmente ela respondeu. Minha mensagem inicial foi apenas dizendo oi e deixando-a saber que eu tinha algo que queria contar a ela. Deixei-a saber que era melhor se eu contasse pessoalmente, já que tinha a ver com o marido dela, mas também poderia contar por mensagem se ela não se importasse. Ela disse que eu deveria enviar a mensagem e respeitei a escolha dela e fiz isso. Ela não respondeu por quase 3 horas, mas quando respondeu, me disse que gostaria que eu pudesse me encontrar com ela e concordei em fazer isso no dia seguinte durante meu intervalo de almoço no trabalho. Quando me encontrei com ela, consegui confirmar que ela era de fato uma mulher muito doce e me fez sentir ainda pior que ela estava sendo traída. Consegui explicar toda a situação a ela lá. Contei quem eu era, quem era minha esposa e como descobri que o marido dela estava se envolvendo com minha esposa. Deixei-a saber que não hesitei em avisá-la porque ela merecia saber a verdade se planejava passar o resto da vida com aquele homem. Acho que o fato de eu ser uma pessoa real contando tudo isso em vez de uma conta sem rosto tornou o impacto ainda mais forte. Ela começou a chorar e eu realmente não sabia o que deveria fazer para fazê-la se sentir melhor naquela situação. Tentei o meu melhor para dizer a ela que estava tudo bem, mas depois de cerca de 2 minutos, ela enxugou os olhos e olhou de volta para mim. Ela me deixou saber que era a segunda vez que Maxwell a traía. Ela disse que da primeira vez ela o deixou, mas ele implorou e ela cedeu. Isso foi logo depois de ela ter tido seu primeiro filho. Desde então, ela sentiu que ele havia se comportado, mas descobrir que ele ainda estava traindo a quebrou. Ela disse que ia machucá-lo, e eu não conseguia dizer se ela queria dizer literalmente ou figurativamente. Eu disse a ela que não valia a pena fazer nada louco. Ela me assegurou que não faria. Ela confirmou meu nome e o nome da minha esposa, levantou-se, apertou minha mão, me agradeceu e então saiu. É louco como a mulher gentil que pensei ter visto desapareceu depois que ela foi quebrada pela notícia. Pessoas infiéis são as piores. Consegui um advogado de divórcio e paguei para retê-la. Planejo confrontá-lo em alguns dias assim que os papéis estiverem prontos. Quero confrontá-la agressivamente com todo o trabalho do meu lado pronto para ir. Essa será outra atualização e espero que em breve. Atualização 2. Atualização 2. Estou de volta com mais uma atualização. Acho que a traição
coração da minha esposa é o presente que continua dando, pelo menos para aqueles que gostam de ler histórias sobre infidelidade. Para mim, não. Confrontei ela, e foi uma bagunça absoluta. Não necessariamente de uma forma ruim. No entanto, escolhi fazer isso em um dia completamente aleatório. Eu tinha feito um bom trabalho de interagir com ela normalmente, e de repente, eu disse, Maxwell, e então nada mais. A cabeça dela virou na minha direção e ela me perguntou o que eu disse, mas eu afirmei que não disse nada. Ela disse que eu definitivamente disse algo, mas meio que rindo. Eu disse a ela que tinha certeza de que não tinha dito. Ela deixou passar. 2 horas depois, ela voltou e me perguntou o que eu tinha dito antes. Eu disse que não disse nada e perguntei o que ela ouviu. Ela disse que soava como se eu tivesse dito um nome. Perguntei qual nome, mas ela afirmou que não importava. Eu disse a ela que se ela me dissesse, era possível que eu pudesse me lembrar se realmente disse algo, especialmente se o nome significasse algo para mim. Ela deixou passar. Então, cerca de 1 hora depois, provavelmente porque estava matando ela por dentro, que eu poderia saber sobre o caso dela, ela voltou e me disse que tinha me ouvido dizer Maxwell. Ela me perguntou se eu tinha dito isso. Minha resposta foi, Maxwell, o cara com quem você está se envolvendo. Os olhos dela se arregalaram e ela se afastou de mim como se tivesse medo de que eu fosse bater nela. Eu não ia fazer isso. Eu disse a ela que sabia há muito tempo. Disse que nossos 9 anos de casamento pareciam significar muito pouco para ela. Ela começou a chorar quase imediatamente e isso me irritou. Perguntei por que ela estava chorando e disse que ela parecia patética. Apontei que ela tinha traído com plena consciência e agora estava agindo como se eu fosse o cara mau que a estava fazendo chorar. Eu disse a ela que não havia futuro para nós dois e isso a fez chorar ainda mais. Disse que esperava que o caso tivesse valido a pena. Disse que esperava que a vida dela piorasse muito depois que nos divorciássemos. Ela começou a chorar ainda mais nesse ponto e foi quando ela tentou se defender. Ela afirmou que não estava tentando me machucar. Aparentemente, o caso simplesmente aconteceu e ela não sabia como terminá-lo. Ela disse que ainda me amava e que nunca o amou. Aparentemente, era puramente físico. Era apenas uma forma de ela conseguir algo diferente. Eu ainda era o único para ela. Foi engraçado. Saí dela e fui para o quarto. Não precisava ouvir mais nada que ela tinha a dizer. Ela veio até o quarto e começou a bater e quanto mais tempo eu ficava sem dizer nada a batida dela, mais frenética ela ficava. Ela ficou muito brava até que de repente abri a porta e então ela ficou com medo. Eu disse a ela que ela tinha que se comportar. Foi culpa dela por trair, não minha. E agir assim era embaraçoso de ver. Ela finalmente se acalmou. Felizmente, sem eu nem ter que dizer nada, ela saiu de casa na noite seguinte depois que me certifiquei de que ela fosse notificada antes de sair de casa para o trabalho. Fiquei feliz por não precisar forçá-la a sair. Ela odeia situações constrangedoras e isso fez o trabalho por mim. Falei com Hannah novamente e ela me deixou saber que também iria se divorciar do marido. Ela já tinha pago um advogado e fiquei feliz por ela. É difícil ter que deixar um cônjuge para trás, mas no final, quando eles estavam te traindo, você estará muito melhor. Atualização 3. Atualização 3. As coisas tomaram um rumo que eu certamente não vi chegando. Estive no processo de divórcio com Danielle e acabamos indo ao tribunal para dividir as coisas. Ela ficou com a casa, o que me irrita porque era a única coisa que eu não queria que ela ficasse. A coisa boa é que vou receber metade do seu valor de mercado atual e ela terá que lidar com a hipoteca sozinha. Acho que o juiz deu esse benefício a ela porque não estou pagando pensão alimentícia. Ganhávamos aproximadamente a mesma quantia. Não vejo por que ela precisa ser a que fica por cima. Embora eu considere ficar com a casa uma vitória. Pensei que as coisas seriam relativamente simples depois desse ponto, mas não poderia estar mais errado. No momento em que disse a Hannah, a esposa do parceiro de caso de Danielle, que estava essencialmente terminado com meu divórcio, pareceu como se ela tivesse entrado em ação direto. Consegui perceber que ela estava esperando eu terminar porque não queria complicar as coisas para mim. Aprecio isso, mas ela definitivamente foi muito imprudente com seu plano eventual. A primeira coisa que me deu uma pista sobre o fato de que Hannah estava se vingando de Danielle foi quando Danielle me ligou para gritar comigo por vandalizar o carro dela. Eu disse que não sabia nada sobre isso. Ela disse que eu tinha furado os pneus dela e arranhado o carro dela. E eu disse que estava no trabalho o dia inteiro, o que era verdade. Ela disse que não havia mais ninguém que teria feito isso ao carro dela além de mim. Eu disse a ela que ela poderia verificar qualquer evidência em vídeo que seu local de trabalho pudesse ter acesso e que ela poderia vir e perguntar aos meus colegas de trabalho. Mas eu não tinha saído do meu local de trabalho. Eu estava tão confuso quanto ela, mas foi quando percebi que deve ter sido Hannah. Quando mandei mensagem para ela perguntando se ela tinha aprontado alguma travessura naquele dia, ela simplesmente respondeu com um emoji envergonhado. Para ser honesto, não odiei isso. Gostei que alguém estava arruinando o dia de Danielle. No entanto, tive que dizer a Hannah para pegar leve. Ela estava cometendo crimes reais e tinha filhos para pensar. Acho que ela surtou de alguma forma. Estou surpreso que ela manteve sua raiva de Danielle por tanto tempo. Ela não parecia se importar. Danielle ainda achava que eu estava envolvido porque recebi uma visita da polícia, já que eu era considerado o culpado mais provável. No entanto, minha história foi verificada e foi fácil de verificar. Então, eles não prosseguiram nada comigo. Foi muito claro quem estava por trás de tudo quando Danielle, saindo do trabalho
trabalho um dia, foi abordada por Hannah, que caminhou até ela e deu um soco surpresa nela. Danielle caiu no chão e Hannah continuou a confrontá-la fisicamente. Ela parou depois de cerca de 4 ou 5 golpes adicionais. Depois fugiu correndo. Como eu sei disso? Porque Hannah gravou e depois postou com uma explicação de quem era Danielle e o que ela tinha feito. Acho que confronto físico pode ser ir longe demais quando se trata de se vingar de um parceiro de caso infiel. Mas para ser honesto, já que não tive controle sobre isso e Danielle ainda estava viva, encontrei alguma satisfação nisso. Não fiz a coisa errada ao contar a Hannah sobre o caso. E o que Hannah escolheu fazer depois disso foi por sua própria vontade. Danielle me ligou 2 dias depois para me deixar saber o que tinha acontecido com ela. Não sei por que ela me escolheu como a pessoa para desabafar, mas ela o fez. Ela estava chorando e disse que estava tão assustada e traumatizada. Ela não seria capaz de andar na rua sem olhar por cima do ombro. Ela também disse que percebeu que deve ter sido Hannah quem vandalizou o carro dela. Fingi ignorância e perguntei se ela sabia quem ela era. Ela pausou e então tentou desviar da pergunta, provavelmente porque não queria ter que reconhecer o caso, mesmo que nós dois soubéssemos sobre isso. Ela disse que o vídeo que foi postado era embaraçoso também, e ela nem sabia como ia se recuperar disso. Ela tinha chamado a polícia em Hannah, no entanto, e ela tinha sido detida e mais tarde saiu sob fiança, o que descobri quando ela me mandou mensagem. Fiz o meu melhor para dizer a Hannah para se acalmar, mas aparentemente a mulher doce que pensei ter visto era uma mentira completa. Ela era bem assustadora por baixo de tudo, mas ei, não posso dizer que não estou feliz que alguém mostrou à minha ex-esposa as consequências de suas ações. Eu nem precisei levantar um dedo. Tenho certeza de que Maxwell deve ter lidado com muito disso também. Hannah provavelmente realmente arruinou suas chances de conseguir seus filhos, mas ei, essa foi a decisão dela, e eu tentei avisá-la. Por enquanto, meu divórcio está praticamente concluído e posso seguir em frente com minha vida. Então, farei exatamente isso. Espero que minha ex tenha aprendido a lição com isso. Quanto a mim, vou descobrir o que fazer dentro de mim porque estar solteiro na minha idade, sinto que vou ter que descobrir as coisas do zero. O que você acha disso? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E obrigado por se juntar a nós hoje. Certifique-se de curtir e se inscrever e apertar aquele sininho de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Até a próxima vez. No momento em que disse a Hannah, a esposa do parceiro de caso de Danielle, que estava essencialmente terminado com meu divórcio, pareceu como se ela tivesse entrado em ação direto. Consegui perceber que ela estava esperando eu terminar porque não queria complicar as coisas para mim. Aprecio isso, mas ela definitivamente foi muito imprudente com seu plano eventual. A primeira coisa que me deu uma pista sobre o fato de que Hannah estava se vingando de Danielle foi quando Danielle me ligou para gritar comigo por vandalizar o carro dela. Eu disse que não sabia nada sobre isso. Ela disse que eu tinha furado os pneus dela e arranhado o carro dela. E eu disse que estava no trabalho o dia inteiro, o que era verdade. Ela disse que não havia mais ninguém que teria feito isso ao carro dela além de mim. Eu disse a ela que ela poderia verificar qualquer evidência em vídeo que seu local de trabalho pudesse ter acesso e que ela poderia vir e perguntar aos meus colegas de trabalho, mas eu não tinha saído do meu local de trabalho. Eu estava tão confuso quanto ela, mas foi quando percebi que deve ter sido Hannah. Quando mandei mensagem para ela perguntando se ela tinha aprontado alguma travessura naquele dia, ela simplesmente respondeu com um emoji envergonhado. Para ser honesto, não odiei isso. Gostei que alguém estava arruinando o dia de Danielle. No entanto, tive que dizer a Hannah para pegar leve. Ela estava cometendo crimes reais e tinha filhos para pensar. Acho que ela surtou de alguma forma. Estou surpreso que ela manteve sua raiva de Danielle por tanto tempo. Ela não parecia se importar. Danielle ainda achava que eu estava envolvido porque recebi uma visita da polícia, já que eu era considerado o culpado mais provável. No entanto, minha história foi verificada e foi fácil de verificar. Então, eles não prosseguiram nada comigo. Foi muito claro quem estava por trás de tudo quando Danielle, saindo do trabalho um dia, foi abordada por Hannah, que caminhou até ela e deu um soco surpresa nela. Danielle caiu no chão e Hannah continuou a confrontá-la fisicamente. Ela parou depois de cerca de 4 ou 5 golpes adicionais. Depois fugiu correndo. Como eu sei disso? Porque Hannah gravou e depois postou com uma explicação de quem era Danielle e o que ela tinha feito. Acho que confronto físico pode ser ir longe demais quando se trata de se vingar de um parceiro de caso infiel. Mas para ser honesto, já que não tive controle sobre isso e Danielle ainda estava viva, encontrei alguma satisfação nisso. Não fiz a coisa errada ao contar a Hannah sobre o caso. E o que Hannah escolheu fazer depois disso foi por sua própria vontade. Danielle me ligou 2 dias depois para me deixar saber o que tinha acontecido com ela. Não sei por que ela me escolheu como a pessoa para desabafar, mas ela o fez. Ela estava chorando e disse que estava tão assustada e traumatizada. Ela não seria capaz de andar na rua sem olhar por cima do ombro. Ela também disse que percebeu que deve ter sido Hannah quem vandalizou o carro dela. Fingi ignorância e perguntei se ela sabia quem ela era. Ela pausou e então tentou desviar da pergunta, provavelmente porque não queria ter que reconhecer o caso, mesmo que nós dois soubéssemos sobre isso. Ela disse que o vídeo que foi postado era embaraçoso também, e ela nem sabia como ia se recuperar disso. Ela tinha chamado a polícia em Hannah, no entanto, e ela tinha sido detida e mais tarde saiu sob fiança, o que descobri quando ela me mandou mensagem. Fiz o meu melhor para dizer a Hannah para se acalmar, mas
mas aparentemente a mulher doce que pensei ter visto era uma mentira completa. Ela era bem assustadora por baixo de tudo. Mas ei, não posso dizer que não estou feliz que alguém mostrou à minha ex-esposa as consequências de suas ações. Eu nem precisei levantar um dedo. Tenho certeza de que Maxwell deve ter lidado com muito disso também. Hannah provavelmente realmente arruinou suas chances de conseguir seus filhos. Mas ei, essa foi a decisão dela, e eu tentei avisá-la. Por enquanto, meu divórcio está praticamente concluído e posso seguir em frente com minha vida. Então, farei exatamente isso. Espero que minha ex tenha aprendido a lição com isso. Quanto a mim, vou descobrir o que fazer dentro de mim porque estar solteiro na minha idade, sinto que vou ter que descobrir as coisas do zero. O que você acha disso? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E obrigado por se juntar a nós hoje. Certifique-se de curtir e se inscrever e apertar aquele sininho de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Até a próxima vez!